Alô pessoal, direto ao ponto aqui. As últimas horas foram marcadas por fortes rumores a respeito da saída de Denis Abraão e de Sérgio Vasquez do comando do departamento de futebol do Grêmio. Os dois, isso ontem por volta de 8 horas da noite, os dois, a informação que se tinha, os rumores que se tinha, os fatos apontavam para um pedido de demissão dos dois, o que acabou não se confirmando. Os dois não pediram para sair. Isso significa que Sérgio Vasquez e o Denis Abraão vão prosseguir no departamento de futebol do Grêmio? Quer dizer que eles não vão sair porque não pediram demissão? Claro que não, até porque a decisão não depende apenas dele. Só que o presidente Romildo Bolzan, nesse caso, ele não age só pela cabeça dele. Se fosse apenas pela cabeça do presidente Romildo Bolzan Júnior, Sérgio Vasquez e Denis Abraão e Sérgio Vasquez, a dupla prosseguiria, porque ambos são muito próximos do presidente e foram parceiros. Quando ninguém queria assumir, os dois estavam lá e até por um dever de lealdade, o presidente Romildo Bolzan não os afastaria, mesmo que os resultados do Grêmio não tenham sido os melhores nos últimos jogos. Só que o presidente Romildo Bolzan, ele sofre uma enorme pressão do Conselho de Administração do Grêmio. Não fosse essa pressão, não fosse tudo o que rolou nos bastidores depois da derrota do Grenal, o Conselho de Administração não teria feito uma reunião extraordinária na quinta-feira. O Conselho sempre se reúne às segundas-feiras. É que havia um fato novo. Havia uma derrota no Grenal, havia uma entrevista totalmente insegura do Denis Abraão, havia outros fatos acumulados, como a própria eliminação na Copa do Brasil. Então, muitas coisas acumuladas fizeram com que o Conselho se reunisse ontem à noite e o indicativo é de que teria se reunido já pronto para dizer: chega, Denis Abraão, infelizmente, não vai mais prosseguir. Então a saída não está descartada pela pressão que o presidente Romildo Bolzan sofre do Conselho e até pelo fato de que o Romildo deve obrigações ao seu conselho, né? Uma presidência de clube não é feita unicamente por uma pessoa. Claro, o presidente tem a voz definitiva, mas é um homem que também se elegeu porque montou toda uma estrutura política e dessa estrutura política faz parte o seu conselho de administração. E aí, caso seja definida a saída do Denis Abraão e do Sérgio Vasquez, vamos para o capítulo seguinte, e esse, para mim, é o capítulo mais difícil. Tirar o Denis, tirar o Serginho é fácil, né? Até porque o trabalho não está funcionando. A pressão não é apenas interna, a pressão é sobretudo dos torcedores que estão completamente indignadas com os métodos do Denis Abraão, com as entrevistas do Denis Abraão. As pessoas começaram apostando muito no Denis Abraão, naquela palavra forte de mobilização, mas pouco a pouco foram cansando do discurso e hoje, olha, eu não diria uma unanimidade, né? Toda a unanimidade é burra, Nelson Rodrigues, mas beira a unanimidade de pessoas que acham que com Denis Abraão as coisas não vão funcionar. Capítulo mais difícil: quem assumiria o departamento de futebol do Grêmio? Lembrando que já foi muito difícil encontrar um substituto para o Marcos Herrmann quando ele caiu o ano passado e o escolhido acabou sendo Denis Abraão. A ideia que sempre é usada nessas horas de o presidente acumular o cargo, o presidente acumular também o comando do futebol, essa ideia ela parece fragilizada, na medida que o próprio presidente Bolzan também está sofrendo muitas contestações e o futebol é uma área muito complicada. O departamento de futebol é o motor do clube, né? Se as coisas não funcionam no departamento de futebol, se as coisas, por extensão, não funcionam dentro de campo, toda a estrutura do clube acaba sendo atrapalhada. E o Romildo Bolzan, pressionado como está, teria cabeça para assumir o departamento de futebol do Grêmio. O presidente Romildo Bolzan, ele tem bons quadros, ele pode recorrer a algumas outras pessoas, pessoas que eram muito próximas dele. Não sei se ainda seguem sendo muito próximas, já que o clube está dividido politicamente, é uma eleição marcada para o final desse ano, mas são pessoas boas. Seria o caso, quem sabe, do presidente dar um passo atrás e dizer: olha, acima da política está a questão do clube. Até mesmo pessoas que não fazem parte até do seu círculo mais íntimo, mas que reconhecidamente têm capacidade de comandar, já mostraram em outros momentos capacidade para comandar o departamento de futebol. O presidente Bolsonaro deve estar dizendo isso para o seu conselho, para os seus 6 vice-presidentes. Tudo bem, eu tiro o Denis, eu tiro o Vasquez.
mas quem é que eu coloco no lugar? O jogo contra o Ipiranga é um jogo muito duro. O Ipiranga é a melhor equipe desse campeonato gaúcho. É um jogo que pode esquentar ainda mais o ambiente, pode reabilitar também. O Grêmio ganhando de uma boa equipe como é o Ipiranga pode dar uma aliviada. Mas quem garante que o Grêmio, pelos últimos resultados, vai ganhar do Ipiranga, mesmo que esse jogo esteja marcado para a Arena? O fato é que não parece haver outra alternativa que não seja uma modificação radical no departamento de futebol do Grêmio. As ideias, infelizmente, não estão sendo bem executadas, os métodos não são os melhores, não é nada pessoal, dispensam comentários como cidadãos, tanto o Denis Abraão e o Sérgio Vasquez, mas não estão sabendo comandar o departamento de futebol do Grêmio, se equivocaram na manutenção do técnico Wagner Mancini, se equivocaram nas contratações, têm se equivocado nos últimos atos. Ninguém garante que dessa vez vão acertar nas contratações, que é tudo que o Grêmio precisa nesse momento. A dupla, infelizmente, fracassou. As próximas horas vão definir muita coisa, a pressão é muito grande, talvez a sexta-feira realmente seja marcada por alterações. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal, sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima!